Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir, todos nós, as Bíblias, nossas Bíblias, em Apocalipse, no capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Sardes. Capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, continue a falar conosco agora através da sua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Igreja de Sardes, uma igreja situada no alto de uma colina, e as costas de Sardes tinham um precipício. Era uma igreja que tinha um grande muro em volta dela, ela era fortificada, e isso trazia segurança para todos que viviam na igreja, na cidade de Sardes. Mas também é um local onde trouxe uma certa soberba, arrogância e muito autoconfiança nessa cidade. Mas ela caiu nas mãos do rei Ciro em 529 a.C., quando ele cercou a cidade por 14 dias e entrou dentro da cidade enquanto o pessoal dormia por um único buraco que havia no muro. E Sardes caiu, então, na mão de Ciro. Depois, mais tarde, muitos anos depois, ela vai cair na mão de Antíoco Epifânio, que também dominou esta cidade. É por isso que, quando nós olhamos, quando Jesus diz para a igreja de Sardes, que está ali contextualizada, ali vai dizer para a igreja, olha, você está muito confiante aí, mas você precisa vigiar. Quando Jesus diz isso para a igreja de Sardes tem na mente, porque ela caiu justamente porque ela não vigiou. E a igreja estava vivendo num contexto de uma cidade rica, mas que estava totalmente degenerada. Era uma cidade que não havia um contexto de moral, havia, então, muita prostituição, havia o culto ao imperador também ali, mas não havia uma perseguição à igreja. Não se nota na leitura do texto que havia uma perseguição à igreja, que a igreja estava sendo incitada à adoração ao imperador, ou que ela estava sendo perseguida por um grupo de judeus, mas a igreja de Sardes estava envolvida em algo que estava parecendo uma vida de aparência. Ela é identificada por Jesus como uma igreja que achava que estava viva, mas a igreja, na verdade, estava morta. Ela vivia de aparência, ela tinha uma certa agitação, um certo trabalho na comunidade ali de Sardes, mas o Senhor Jesus identifica ela como uma igreja que está morta na sua maioria. E quando nós olhamos essa cidade
e começamos a pensar um pouquinho, não é muito diferente da igreja que nós vivemos hoje. Não estou dizendo especificamente da PIB de São Caetano, mas a igreja em geral, no Brasil, pelo menos aqui que nós estamos, é claro que se nós olharmos a igreja da Europa, já é pós-moderna, já não é pós-cristã, já não há praticamente cristianismo na Europa, está extinto, mas quando nós olhamos no contexto brasileiro, parece que vivemos um contexto assim, de uma igreja brasileira que tem aparência de estar viva, mas que quando nós começamos a olhar à luz da palavra de Deus, na sua grande maioria, é uma igreja que está morta. Por isso que quando nós olhamos a igreja de Sardes e todas as cartas, nós devemos olhar não como uma relíquia de uma leitura de uma igreja do passado, mas olhar como espelho de nós mesmos, como igreja e como indivíduo. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e nos colocar diante, porque essas cartas às igrejas, às 7 igrejas, é para nós, é para a minha vida, é para a sua vida como igreja de Jesus. Por isso que não é só olhar e pensar, puxa vida, a igreja de Sardes é assim, é assado, mas nos colocarmos na brecha e pensarmos, puxa vida, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso avaliar a minha vida como igreja, como indivíduo, como cidadão do reino e mudar o meu comportamento diante do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Eu lembro até de uma história que eu li uma vez em algum lugar, que um pastor, olhando a sua igreja assim, muito materialista, né, muito carnal, pouco espiritual, não estava muito preocupado em fazer a obra de Deus, em santificar a sua vida, em cuidar de si mesmo, vivia uma apatia espiritual. Ele disse o seguinte, olha, domingo que vem, nós vamos fazer o velório da igreja. E o pessoal ficou assim, mas que negócio? E ele falou pela internet, todo mundo viu, e no outro domingo a igreja lotou. Até quem não costumava vir na igreja veio aquele dia. O que o pastor vai fazer? Aí o pastor pegou um caixão, colocou um caixão aqui no púlpito, na frente, lá, né? O caixão fechado, né? E só com aquela janelinha aberta, sabe? Tem uma janelinha lá para você ver o rosto do falecido, né? E ele pegou e falou assim, vamos fazer uma fila indiana, todo mundo vem aqui para dar um último adeus à igreja. E você vai olhar, né, o falecido e tal. E aí o pessoal vinha. Quando o pessoal fez assim, olhou, o pastor tinha colocado um espelho. Né? O camarada, quando viu, ele se viu. Aí tomou aquele susto, né? E todo mundo se assustou, porque todo mundo que olhava se via no caixão. E todo mundo entendeu o recado, que a igreja precisava despertar de um sono que parecia que estava morto. E aquela igreja acordou para isso. Aquela igreja despertou para aquele... Talvez a gente peça aí para alguém trazer um caixão para nós, aí a gente faz um simulado aqui, já pensou? Mas o texto mostra para nós que Jesus aponta que nós precisamos, como a igreja de Sardes, buscar um avivamento. E esse avivamento é um despertamento para a nossa comunhão com Deus e para a obra de Deus que Ele tem dado para cada um de nós realizarmos neste mundo. Quando ele olha a igreja de Sardes, Jesus observa e Jesus aponta na leitura do texto que nós fazemos que existe 3 ações obrigatórias se nós queremos ter um despertamento espiritual, um avivamento espiritual para a obra de Deus. E em primeiro lugar está registrado lá no verso 3, quando Jesus diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. O que foi que a igreja tinha recebido e ouvido? A palavra de Deus. Se nós queremos um avivamento, um reavivamento em nossa vida e na nossa igreja, nós precisamos urgentemente voltar à palavra de Deus, voltar a ter comunhão com o Senhor através da sua palavra. Nós estávamos ali antes do culto e pensamos ali numa pergunta,
é a oração que nos leva à palavra, ou é a palavra que nos leva à oração? Ganhamos por 3-1, quando nós pensamos que é a palavra que nos leva à oração. É a busca da palavra que nos leva à comunhão com Deus. E tendo a visão que o Senhor Jesus está nos dizendo, nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar à ideia de que nós precisamos ter comunhão com Deus, saber que a igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra do tempo antigo, do seu fervor, do seu entusiasmo e da sua devoção a Jesus. Quando você lembra do dia que você se converteu, do dia que você aceitou Jesus como Salvador, você lembra daquele fogo que queimava no seu coração, a alegria que você tinha de orar a Deus, de buscar a Deus através da sua palavra, de fazer as suas devocionais. Muita gente perde isso na sua caminhada da vida cristã. A igreja de Sardes estava assim, ela perdeu essa comunhão, ela agitou-se muito, ela trabalhou muito, mas não tinha mais comunhão com o Senhor. É claro que nós vamos ver que não é toda a igreja de Sardes, mas boa parte da igreja de Sardes tinha abandonado a palavra de Deus. E quando nós abandonamos a palavra de Deus, causa um esfriamento no nosso coração, causa uma apatia tão grande, é como se alguém está doente. Eu lembro que quando foi em 2002, 2003, alguma coisa, eu tinha um nódulo no pulmão, e a primeira coisa que a médica viu, quando ela tirou aquela chapa, ela falou, isso aí eu não mexo nisso, isso aí é câncer, só vai ter que ir lá no hospital do câncer. Eu falei, meu Deus. Aí eu saí de lá, fui para casa, saí de lá, vim para a igreja. Aí eu sentei na sala do pastor Neto, chorei igual um bebê desmamado, não sabia o que fazer, e agora o que eu vou fazer? E o pastor Neto falou assim, você vai morrer um dia, mas você não vai morrer disso não. Um dia você vai morrer, mas não é disso não. Confie em Deus, vamos ter calma, cada coisa devagar, e aí, mas mesmo assim, até descobrir, o que estava acontecendo, o que era, você sabe o que me deu? Eu fiquei doente sem estar doente. Eu perdi a fome. E olha que para mim perder a fome é algo, tem que ser um negócio muito forte. Mas eu perdi o apetite. E um dia a Clarete fez aquela comida gostosa, macarronada com piqui, frango ao molho, coisa de Deus, né? E eu não queria comer. Olha, ela falou assim para mim assim, vai ficar doente sem estar doente. E era verdade. Eu estava ficando doente sem estar doente. E depois que eu ouvi uma palavra de uma irmã aqui, que me deu uma bronca, porque eu tinha, agora que era a hora de eu mostrar fé, confiança em Deus, e aí eu fui me animando, e depois descobriu que não era nada daquilo que a médica falou para mim, já operou, passou, já não tem mais nada. Mas a gente, quando cria uma certa apatia na vida cristã, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de ler a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós deixamos de orar a Deus, deixamos de ter comunhão com Deus. Aí a gente não sente fome da palavra, a gente vai ficando apático, vai ficando doente. A igreja de Sardes estava assim, estava apática, estava como quem estava morta mesmo. Não estava viva, estava meio mortona lá, estava estranha. E ela precisava, então, fazer o quê? Voltar à palavra de Deus, saber que a palavra de Deus era transformadora, ela traz o avivamento, ela traz orientação, ela traz renovo à nossa vida, só pelo fato de ler a Bíblia. É interessante porque só o fato de você ler a Bíblia e buscar a palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, ela vai animando e ela vai limpando o seu coração. Você começa a trocar aquilo que há de ruim no seu coração, na sua mente, e começa a colocar a palavra de Deus, ela vai transformando, e ela vai renovando a sua vida, e era isso que a igreja de Sardes estava precisando, voltar à palavra de Deus, saber que esse renovo traz em nós um avivamento. Era o que estava precisando a igreja de Sardes.
mas cuidado, cautela. Avivamento não pode ser confundido com uma liturgia animada, ou com um culto festivo, ou inovações aqui na forma de fazer o culto, nada disso. O avivamento significa um despertamento para a nossa comunhão com Deus. Ao colocar a palavra de Deus como prioridade no nosso dia, orarmos a Deus, lermos a Bíblia, ter comunhão com o Senhor e saber que esta palavra é verdadeira, é rica e vai transformar o nosso dia a dia. Só assim nós podemos experimentar e dar o primeiro passo para um reavivamento na nossa vida pessoal e na vida da igreja, isso que a igreja de Sardes estava precisando. Em segundo lugar, a segunda ação obrigatória para o reavivamento da igreja é a vigilância espiritual. Veja só o que o texto, o verso 2 nos diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Sardes caiu porque ela não vigiou. Ela não observou a sua própria vida. Ela foi deixando o pecado entrar, afastando de Deus, havendo um esfriamento. Então, o Senhor não mais participava da vida daquela igreja. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como ladrão de noite, inesperadamente. E nós precisamos estar atentos, porque quando nós estamos atentos, estamos alerta à palavra de Deus, nós não somos pegos de surpresa, porque a igreja de Jesus é isso, está sempre pronta, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pode voltar a qualquer hora, porque eu estou pronto aqui para receber o Senhor. Agora, aqueles que precisa ter cuidado, para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia será dias de trevas. E aqui há uma observação no texto de Mateus, capítulo 7, 21 e 23, que o Senhor vai dizer àqueles que se acham salvos, quando Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui vale um alerta. Será que Jesus me conhece? Será que Jesus conhece a sua vida? Será que Jesus conhece você? Porque muita gente conhecia Jesus. E em nome de Jesus, muita gente fazia sinais, fazia milagres, pregava em nome de Jesus, mas Jesus não conhece. Então, o segredo aqui não é se nós conhecemos a Jesus, mas é se Jesus nos conhece. Se Ele nos tem como filhos. Porque se Jesus não nos tem como filhos, e se nós não somos filhos, então Jesus não nos conhece. E aí nós praticamos o mal. Mas aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, sabe que precisa ser vigilante, que precisa lutar contra as ciladas de Satanás, contra a tentação que cada dia mais tem procurado assolar a igreja do Senhor. Os crentes devem fugir de lugares e situações e pessoas que podem ser um laço para os seus pés. Alguns membros da igreja de Sardes estavam sonolentos, e Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico. Estavam como mortos, e por isso que nós devemos lembrar de Efésios capítulo 5, verso 14, que nos diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos atentos e sabendo que há crentes que estão dormindo espiritualmente, estão acomodados, estão indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais, mas crentes fiéis precisam fortalecer aqueles que estão enfraquecidos.
É claro que nós, quando estamos, mesmo tendo Jesus como Salvador, em alguma situação, estamos espiritualmente fracos, nós precisamos buscar força em Deus. E você, que é espiritualmente maduro, que está fortalecido no Senhor, nós não podemos julgar, mas podemos confrontar e ajudar nessa caminhada. Lembrando que algumas pessoas caminham bem com o Senhor. Algumas pessoas são fortalecidas por Deus, algumas pessoas buscam em Deus essa segurança e têm andado com o Senhor e Deus tem fortalecido. E você precisa usar essa força que o Senhor dá a você e você dá suporte àqueles que estão enfraquecidos. É por isso que o avivamento, cada dia que nós buscamos na nossa vida, é de suma importância, porque Deus não me fortalece para me achar que eu sou melhor que você, mas Deus me fortalece para que eu possa te dar suporte. Deus te fortalece para que você possa me dar suporte e juntos possamos caminhar essa caminhada que nos está proposta por Deus. Uma caminhada de fé, uma caminhada de confiança no Senhor, sabendo que nós todos juntos precisamos orar, precisamos vigiar e não permitir que o diabo possa destruir a nossa vida. E, em terceiro lugar, a terceira obrigação, a terceira ação obrigatória para o reavivamento é a volta à santidade. O verso 4 diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Ainda havia um grupo de pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas um pequeno grupo de crentes verdadeiros que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com as vestes manchadas, mas Jesus identifica um grupo que é fiel. Esse grupo é você. Amém? Amém? Você que está em casa, esse grupo é você. Você deve fazer parte desse grupo. Mas você deve fazer parte desse grupo com toda humildade, sabendo que você está limpo e purificado porque você tem buscado a Deus. E o Senhor quer que eu e você, cada dia, possamos ter as nossas vestes mais brancas. Agora, falar em veste branca, algumas pessoas estão dizendo que é racismo, né? Até a Bíblia agora ficou, né? Mas nada disso. Jesus diz que se nós purificarmos as nossas vestes, Jesus está falando do nosso coração, Jesus está falando do nosso espírito, Jesus está falando da nossa vida, que nós devemos nos purificar dos nossos pecados, lavando o nosso espírito no sangue de Jesus, porque só Ele nos purifica de todo pecado. E aí sim, andarmos em pureza na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais prontos para a volta do Senhor Jesus. Isso cabe a cada um que nós somos cristãos, que somos crentes. Agora, você que não tem participado disso, que acha que isso é irrelevante, que acha que você não deve ser imitador de Cristo, acha que você pode andar da forma que você quiser, agir da forma que você quer, cuidado. Cuidado, porque o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. E Ele vai dizer para nós, em Apocalipse 22:11, quando Ele diz: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. Se isso é o que você escolheu, então continue assim. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter essa compreensão que o Senhor Jesus diz à igreja de Sardes: palavra de Deus, vigilância espiritual e santidades, requisitos obrigatórios para quem quer fazer a diferença no mundo perdido. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor na vida de cada um de nós. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe, ó Deus, a nossa falha.
muitas vezes, o nosso esfriamento, mas anima-nos, Senhor, com a presença do Teu Espírito, com a Tua santa palavra em nós, para que nós possamos cada dia mais buscar no Senhor, estar vigilante e santificando a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade que a igreja de Sardes seja exemplo para nós, para aquilo que nós não devemos fazer, mas nos espelharmos naquele pequeno grupo fiel que tem se colocado cada dia mais na sua presença para fazer a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.